Feridas emocionais da infância para a vida. Hoje nós vamos conversar sobre os chamados esquemas que interferem na nossa forma de agir, na nossa maneira de ser e até como criar os nossos filhos. E estamos aqui com a doutora Muriele Ferreira, nossa psicóloga, que aborda sobre a teoria cognitiva comportamental, tratando crianças, adolescentes e adultos. É isso? Bem-vinda, Muriele. Eu posso te chamar de Muriele ou doutora Muriele? Não, Muriele mesmo. Eu queria que você se apresentasse um pouco para todos que estão nos assistindo, para te conhecerem melhor sobre quem é a Muriele, a mãe, a profissional e esposa. Joia. Eu sou mãe primeiro, né, esposa, sou casada há 20 alguns anos, né, e também sou formada há 20 e poucos anos. Tenho 2 filhos, que é o Gustavo e a Luísa, né, e nessa trajetória da psicologia, eu venho há uns 10 a 15 anos nesse percurso, né, assim, de me especializar na teoria cognitivo-comportamental, né, e na terapia do esquema. Eu achei super interessante esse nome esquema. E eu estava estudando a respeito porque a gente sempre procura trazer temas de extrema importância para nós mães, pais, que a gente procura sempre fazer o melhor para os nossos filhos. E esse tema me chamou tanta atenção porque a gente às vezes não percebe que estamos gerando as mesmas feridas que nós tivemos no passado, que nós carregamos nos nossos filhos. Então eu queria que você explicasse um pouco primeiro o que são esquemas. Muito bem. Esquemas são feridas emocionais. Do mesmo jeito que a gente tem necessidade física, biológica, a gente também nasce com necessidades emocionais, desde bebê. Tem estudos até apontando que na gravidez, na gestação, já tem toda a interferência emocional acontecendo, né? Por quê? Porque tem batimentos cardíacos, tem a circulação sanguínea, e no momento em que a mãe sente alguma coisa, o bebê sente também. Às vezes até assim o abandono, né? Aquela mãe que rejeita aquela gravidez, que às vezes tem o filho não estava esperando e fica numa situação assim de extrema preocupação, passa para o filho durante a gestação, que pode gerar esse esquema? Sim. Bem, estudos estão apontando que sim, já na gestação, mas existe um esquema de abandono já, que é na primeira infância. Então essa mãe que já não aceita o filho tem que ter muito cuidado, porque pode ser que quando a criança, a partir do momento do nascimento da criança, ela consiga de alguma forma transmitir isso para a criança. E a primeira necessidade emocional é de conexão e aceitação. Então se a criança nasce num universo em que ela é rejeitada, e aí tem gente que diz assim, mas eu nunca disse isso pro meu filho. Mas não precisa dizer, a criança sente. A gente sente, não é? E assim, na maternidade tem muitos desafios, né, que a gente passa. Desde esse momento da concepção, da espera. Às vezes até aquela mãe também que espera tanto, passou por tantas perdas. E aí quando vem, gera uma super proteção, né? E aí eu te pergunto, qual é a diferença, então, da ferida para os desafios comuns do dia a dia? Porque a gente tem esses desafios naquele momento a gente acaba super protegendo, então naquele momento a gente acaba fazendo com que nossos filhos sejam mais independentes, e a gente não tem noção, será se isso vai gerar uma ferida? Sim, e também existe a necessidade emocional de cada um. Por exemplo, você tem 3 filhos lindos, pode ser que a necessidade emocional deles sejam diferentes, né? Então, tem um que é mais independente, mais livre, tem outro que é mais dependente, que é mais demandante. E isso tudo a mãe precisa estar atenta. Tem mãe que diz assim, mas Muriele, eu educo todos iguais. Aí eu disse, tem que ter cuidado com isso, né? Porque tem a necessidade da criança. Quando você educa todos iguais, em algum momento você pode estar dando mais ou menos do que a necessidade dele. Verdade. E isso também faz assim, eu escuto muito, na minha mãe mesmo, não eduquei todos iguais. Depois que a gente se torna mãe, a gente vê que não é necessariamente assim. Os valores são os mesmos. Sim. Mas realmente, eu já falei aqui em outros podcasts e
e eu falo para qualquer pessoa que eu converso, o Bento, que é o meu mais velho, eu percebo como ele tem uma necessidade maior de atenção. Só que aí, quando eu estava justamente conversando com você, lendo, estudando sobre esquemas, aí eu percebi assim, meu Deus, será se fui eu que gerei já isso nele? Porque ele é o primeiro e depois vieram os outros, eu acabei não dando tanta atenção, não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que realmente venha do temperamento. Porque quando a criança nasce, ela já nasce com um temperamento. É inato. Depois, tudo a partir disso vai sendo construído através do ambiente onde ela vive, das principais figuras de apego, pai, mãe, irmãos, babá. Também tem isso, né? Tem mãe que diz assim, mas não tem nada a ver essa característica comigo. Eu disse, e quem é que estava com ele desde cedinho? E tem mães que não conseguem participar ativamente, né? Assim, da rotina das crianças, e elas vão se adaptando ou não, delegando isso para as babás, e às vezes são as babás que geram esses esquemas. Né? Então depende muito, respondendo aí a tua pergunta, pode ser que realmente o teu mais velho tenha uma necessidade maior. E se você percebe isso, você tem que dar uma atenção maior para ele. Não que vá deixar os outros de lado, mas à medida que ele necessita, você precisa corresponder, para não ir gerando esses esquemas, né, que são essas feridas. E quais são as feridas mais comuns que você tanto atende no escritório, como assim, estudos comprovam que são mais comuns de serem geradas? Não tem as mais comuns, vai dependendo da necessidade que não é atendida. Agora, existem aquelas feridas que elas são mais complexas em termos de tratamento, que são exatamente aquelas de primeiro domínio que a gente chama, que está relacionada à necessidade de conexão e aceitação. Porque muitas vezes é pré-verbal. A criança só sentiu no corpo. Só sentiu a rejeição no corpo, só se sentiu abandonada em algum momento. E aí é mais difícil, né? Os estudos comprovam que é mais difícil de a gente acessar através da psicoterapia. Mas depende muito, tem gente que tem esquemas relacionados a limites que não foram dados, limites realistas. E me diz assim, essa criança que gera essa ferida emocional não verbal, que ela tem essa ferida emocional não verbal, ela na fase adulta, ela geraria qual tipo de comportamento, por exemplo? Dentro dessas necessidades não atendidas, existem alguns esquemas, certo? Por exemplo, um deles é desconfiança e abuso. E aí, assim, aquela pessoa altamente desconfiada, que acha que precisa estar na defensiva o tempo todo, que não confia nas pessoas, que já parte desconfiando de que alguém vai querer prejudicar, de que alguém vai querer fazer alguma coisa com ela. Né? Então, isso é, por exemplo, uma ferida emocional lá da primeira infância. Que com o passar da infância e da adolescência, Marcela, é importante dizer isso, essas feridas emocionais, elas podem ser confirmadas ou refutadas. Então, tem gente que consegue ir naturalmente deixando menos intensa essa ferida emocional na adolescência, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais prático. Como é que a gente pode ajudar um adolescente que identificou que pode ter determinadas feridas, e como é que eu posso ajudar? Eu, mãe de um adolescente, eu estou identificando, hoje eu acordei para isso e gostaria de ajudar meu filho na adolescência. Atendendo a necessidade. E isso é que a gente preconiza na psicoterapia. Por exemplo, essa mãe que percebeu que de repente ela fez psicoterapia ou alguém disse isso para ela, que ela super protegeu o filho. Se ela conseguir aos poucos, durante a adolescência, dizer, filho, vai que eu tô aqui, se tu precisar de mim, tu me pede, mas é importante tu tentar. Vamos tentando devagarzinho. Vai fazendo isso, vai fazendo, incentivando e deixando coisas simples no dia a dia. Vai fazer um sanduíche, faz sozinho, filho. Eu tô aqui, se tu precisar de alguma coisa. Porque tem mãe que cerca tanto que a leitura da criança nunca é de que meus pais estão tendo cuidado comigo. A leitura da criança sempre é, eu não consigo, por isso que tem alguém para vir fazer por mim. Então, a questão é essa, que a necessidade dele é de independência, né, e de competência. Se não tem um incentivo, que aquele pensa, sou incompetente.
não consigo ser independente. Isso gera uma série de travas mesmo, né? Entendi. E na adolescência a gente ainda consegue ajudar, Consegue minimizar isso. minimizar essa... Por isso que é importante que os pais entendam e se trabalhem também, né? Eu acredito assim que todo momento deve ser... Tem mães que realmente super protegem, tem mães que têm determinados comportamentos excessivos. Eu não sou uma exceção, eu sei que eu também devo ter alguns comportamentos excessivos na minha conduta e que podem gerar essas feridas, né? Mas eu acredito que em todo momento que a gente observar, seja através de, como você disse, alguém que observa, alguém que tenha conhecimento, que observa aquilo, que lhe dá um insight, lhe desperta essa preocupação, ou através de uma psicóloga, porque psicólogo, para mim, eu acho que é essencial para todo ser humano, em todas as fases da vida, né? Sim. E aí eu acho que, assim, a gente conversando, a gente fica, às vezes, preocupado, meu Deus, onde será que eu tô errando? Também vem o sentimento de culpa, né? Toda mãe carrega. Toda. Mas em todos os momentos, se a gente pudesse buscar a psicóloga, a profissional que nos ajuda nisso, será bem mais fácil, né? Porque muitas vezes tem pontos cegos, né? Porque uma das características dos esquemas, que são essas feridas emocionais, é que a pessoa que tem não sabe que tem, muitas vezes, né? Acha que aquilo ali é como se fizesse parte da realidade. Eu costumo fazer uma associação, assim, como se você estivesse usando um óculos de uma cor só, né? Um óculos de uma lente verde. Você vai olhar e vai ver tudo verde. Né? Então, é difícil para essa mãe, né, ter essa percepção muitas vezes. Às vezes vem pelo comentário de alguém da família, ou de ela perceber que as pessoas, né, tratam aquilo de uma forma diferente, ela vai procurar ajuda por um sofrimento. Mas você falou aí de culpa, parece que vem junto com a caixinha do primeiro filho, né? Toda mãe tem muita culpa, né? Freud dizia que quer você queira, quer você não, você sempre vai errar como pai ou mãe, né? Porque... E é errando que se aprende também, né? Exatamente. Então tem que também ter uma leveza em relação a isso, né? Mas ao mesmo tempo, não ficar por trás daquela situação, porque assim... Se a gente está observando que os nossos filhos têm alguns comportamentos que talvez possam ser melhorados, por que que a gente não realmente se abre para pedir ajuda, né? Nós não somos autossuficientes. Apesar de procurarmos dar o melhor, a gente sempre vai... nós temos que escolher as nossas lutas, né? Porque a gente sempre vai deixar algo descoberto, vai. Eu vou dar aqui um exemplo meu, no meu primeiro filho, o Bento, que é o que eu digo que é o que, para mim, é o que eu observo que tem maior necessidade de atenção. Ele me eleva para um outro patamar de maternidade. E é porque é o primeiro. Normalmente, sei lá, o terceiro, o segundo, vem depois, né? Mas ele foi o primeiro. Muitas mães até desistem, assim. Quando o primeiro tem muita necessidade de atenção, não, desisto, eu não quero ir pro próximo. Mas o Bento me faz procurar ser melhor. Procurar, meu Deus, ele, sei lá, me dá aumenta muito a minha demanda sobre a questão de esforço educacional, de dedicação. Vamos lá, eu vou vestir essa camisa, vou agora procurar ser o melhor para gerar uma atenção maior nessa parte que meu filho precisa dessa atenção, como é que eu posso dizer? O Bento, eu estou querendo que ele estude para um outro tipo de curso. Esse outro tipo de curso é um desejo seu, um desejo dele? É um desejo meu como mãe, mas tem a ver também com o que... Lógico, não é um sonho dele, porque ele nem tem noção ainda dessa parte de faculdade, nem nada disso. Mas eu percebo assim, que ele é mais... Porque eu não gostaria de falar palavras para não se tornar rótulo, assim. Mas ele é mais acomodado, digamos. E aí eu preciso forçar com que ele se esforce mais.
como é que eu posso dizer, meu Deus? Incentivar mais, Incentivar com né? que ele se esforce mais. E aí eu vou colocar ele em outros cursos para que gere essa demanda, esse incentivo, esse estímulo nele. E aí eu escolhi uns cursos que eu pesquisei, achei que fossem os melhores. E na verdade gerou um outro problema. Ele começou a se sentir fraco. Ele começou a perceber que ele não era eu não sei de nada, eu sou burro, eu sou incompetente. Ele começou a ter esse outro comportamento de, ai meu Deus, eu achei que eu estava tentando fazer com que ele se esforçasse mais, botando nesse curso, mas talvez eu tenha colocado num curso que era o meu desejo, mas que era um nível muito acima do que ele talvez ajudasse ele nesse momento, né? Aí como é que eu faço? Conversei com vários profissionais, várias mães para me ajudar nessa decisão. Rezei muito. E aí eu percebi que eu preciso dar uma atenção mais personalizada para ele nisso. Com professores particulares do nível que eu gostaria que ele recebesse. E aí pronto, a gente está fazendo essa transição. E é isso que no início eu estava tentando assim, falar, que às vezes nós mães, nós pais, queremos o melhor para nossos filhos, a gente insiste naquilo, e às vezes não é o melhor caminho, né? Pode gerar feridas que a gente nem percebe, e por mais que eu esteja vendo que aquilo ali seja o melhor para ele, mas será se é para aquele momento? Né? Será se eu não vou estar gerando essa ferida? E quem é que pode me ajudar? Enfim, realmente é um assunto que nos deixa muito assim refletivos, assim, meu Deus, o que é que eu posso estar fazendo em excesso que está gerando essa ferida do meu filho, né? Uhum. Mas assim, interessante te ouvir falar, Marcele, porque às vezes parte disso mesmo, né? A gente tem toda a intenção, a boa intenção de ajudar, mas você consegue ser, pelo que você está me dizendo aí, sensível para observar até que ponto a maturidade dele está, né, assim, de acordo com os teus anseios, né, e do que é que ele precisa. A necessidade dele, você está atenta. E isso é que a gente precisa ficar atento. É a necessidade. Em algum momento a gente vai errar ou a gente vai acertar. Mas se a gente estiver atento não só à minha necessidade como mãe, do que eu projeto, do que eu espero que ele seja um dia, mas e ele? Será que ele está preparado? Será que ele quer isso? Será que a demanda dele é essa? E aí, quando você percebe que rapidamente você age e consegue ajustar para a necessidade dele, ali você está conseguindo corresponder. É porque a gente escuta também muitas opiniões e às vezes as opiniões, elas deixam tô falando toda mãe, assim, de modo geral. Às vezes as opiniões deixam a nossa mente até muito, ou confusa, ou então, tipo, cada um vai ter um problema, vai ter uma consequência no futuro, então vamos deixar pra lá. Não vou ficar atenta a isso não, sei lá, né? Mas realmente, se a gente observar muito, se a gente tiver a oportunidade de ser uma mãe ativa mesmo, presente na vida dos nossos filhos, a gente vai observar que cada um tem essa necessidade diferente e que os nossos comportamentos, as nossas feridas não podem ser levadas para os nossos filhos, né? E aí é o que eu ia te perguntar também agora. Como é que a gente identifica as feridas que nós carregamos? Aí, se não for através de uma psicoterapia, vai ser de forma instintiva mesmo, né? Mas, via de regra, é pelo autoconhecimento, Marcelo. É a gente conseguindo entender por que a gente reage a determinadas coisas de forma diferente. Porque a questão não é o evento em si, e sim a leitura que eu tenho daquilo ali. E nessa leitura é que a gente precisa entender que cada pessoa, né, lê de uma forma diferente. E se ela lê de uma forma diferente, tem um contexto por trás disso. Então não tem jeito, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo
entender como é que eu funciono e impedir que as minhas feridas, as minhas crenças disfuncionais se perpetuem através dos meus filhos. Porque a gente acaba revivendo essas feridas na relação com os nossos filhos, né? Exatamente. Isso aí é um ponto super importante, porque tem gente que acha que, não, a questão é a minha infância, outra questão sou eu como mãe ou como pai. Mas, na verdade, no momento em que você lida com uma criança, você está lidando com a sua criança interior. Por isso que às vezes é tão difícil. E estar, tá, gente? Às vezes você está vivendo determinada coisa, lhe vem uma cena, né? Muitos pacientes chegam, Muriel, eu estava dentro lá do contexto do meu filho, de repente me veio a cena do tal acontecimento, né, da minha infância que me fez na hora ficar super mal, né? Então, assim, não tem jeito, quando você lida com a sua criança, filho, isso vai mexendo com a sua criança interior. Todos nós temos nossa criança interior. E ela pode estar ferida, muito vulnerável, como ela pode ter a parte dela muito saudável. E a gente vai na terapia fortalecendo isso, né? Fortalecendo essa criança saudável e esse adulto saudável, que consegue lidar bem com essas questões, que consegue ir direcionando melhor os filhos, mas tudo a partir do meu autoconhecimento. Faz sentido, né? Total, total. A gente precisa realmente se conhecer. Enquanto pais, enquanto ser humano, qualquer fase da vida, a gente tem que procurar se conhecer. Eu adoro ler sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, porque eu me vejo muito, não vou dizer uma fraca, mas assim, eu preciso fortalecer ainda mais o meu controle emocional. Muito mais, né? Eu tenho um temperamento, eu sou colérica, então eu sou uma pessoa que é muito da ação, que a ira pode vir rapidamente, e eu não gostaria, apesar de eu perceber que um dos meus filhos também é colérico, eu não gostaria que ele tivesse os mesmos comportamentos que eu não. O Benício, do meio, ele é colérico. Ele, quando é uma coisa que contraria, ou então que tá diferente do que ele estava esperando, ele fica com a raiva, que aí ele quer bater em alguma coisa. Eu sei que isso daí é uma reação bruta para uma criança, porque é imatura, ela não tem noção. Então, mas como eu já imagino que aquilo ali vai gerar uma raiva muito grande e ele precisa colocar para fora, aí eu fico... Muitas vezes eu me pergunto, meu Deus, será que quando eu era criança eu reagia assim e em algum momento eu fui podada para... Eu não queria simplesmente chegar e dizer assim, você não bata nisso que vai quebrar, eu não queria. O que é que eu falo para ele? Eu disse, filho, eu sei que você está com muita raiva, mas você acha justo quebrar as coisas por conta da sua raiva? Você acha justo se machucar por conta da sua raiva? Sabe o que você vai fazer? Você vai lá no banheiro, você grita bem alto para a sua raiva ir embora. Ou então você pega um papel, você amassa assim, ó, com força. Porque eu acredito que a gente precisa colocar para fora. E eu não quero também podá-lo ao ponto de ele não expressar, de ele não demonstrar o sentimento dele. Porque ele é uma criança, ele precisa demonstrar. Precisa. Né? E eu sei que ele demonstra dessa forma assim, um pouco bruta, uma forma muito raivosa por conta do temperamento dele. Então o fato de eu me conhecer, de eu entender um pouco como aquilo ali pode gerar essa reação, que aquela reação acaba sendo natural para aquele temperamento, eu consigo lidar melhor com ele. Eu consigo controlar melhor a raiva dele. Né? O pai, às vezes, assim, não consigo lidar com o Benício, não consigo, não. Já com o Benício, o fato de eu me conhecer, de saber como que aquela reação vai acontecer, de ser algo natural, não é aceitável, é natural, que eu tô querendo dizer. Eu consigo lidar melhor com ele, eu me vejo nele e ao mesmo tempo eu me corrijo. Uhum. É muito bom esse autoconhecimento, total. É porque talvez ele tenha o mesmo temperamento que você, então é como se você estivesse em casa. Exatamente. Estou em casa aqui, já estou entendendo o que está acontecendo, né? E aí, já o mais velho, já tem essa dificuldade, porque eu penso que o Bento, que é o mais velho, seja sanguíneo. Para quem não tá achando que a gente tá falando aqui coisas assim de outro mundo, existem os temperamentos, né? O sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Que depois vocês deem uma lida sobre isso, é um assunto muito interessante para o autoconhecimento e para os relacionamentos de modo geral. Depois eu vou trazer alguém para a gente conversar sobre isso.
E o Bento, eu ainda tô identificando, apesar dele ser o mais velho, mas eu ainda tô identificando, porque eu penso que ele é sanguíneo, ao mesmo tempo eu penso que ele é colérico, ao mesmo tempo eu penso que ele é melancólico, é a mistura de tudo. E quando eu tava lendo o livro sobre os temperamentos na infância, eu vi que o sanguíneo é o mais difícil da gente identificar. Aí por isso que eu disse, não, esse menino é sanguíneo mesmo. Porque ele, de uma hora pra outra, muda. E, menina, é bem interessante, assim. E ele é o mais difícil de eu poder entender melhor a reação, de eu poder, assim, controlar a situação. Ele é mais difícil, sabe, pra mim. Mas o que a gente pode fazer para proteger os nossos filhos, sem ser uma mãe, um pai super protetor? A gente precisa entender qual é a necessidade de proteção desse filho. E entender o que é meu, o que é do outro, né? Voltando, a gente volta para o autoconhecimento. Eu tenho receio, por que eu tenho tanto receio de que ele se machuque? Será que eu posso entender que ele está na idade de se aventurar? Qual é a fase do desenvolvimento que ele está? E o que é que isso permite com que eu vá deixando e fique controlando de longe, meio que dando suporte? Porque o pai e a mãe suficientemente bom, que a gente chama na psicologia, não é o pai e a mãe que não erram. É o pai e a mãe que permite com que a criança tenha as suas iniciativas para ir se desenvolvendo. Né? Então, assim, eu tô morrendo de medo que ele se machuque. Esse medo é meu ou realmente existe na situação um real perigo? Se tem um real perigo e ele quer muito fazer, eu tenho como minimizar esse perigo? Né? Por exemplo, ele está querendo ir para um parquinho muito pequeno, mas quer se pendurar lá. Né? Então, eu posso ficar ali por perto, porque caso ele caia, eu tô ali para segurar, né? Porque tem mãe que se quer. Não, é perigoso. Tudo é perigoso, né? Tudo é perigoso. Como também tem mãe que tem problema, não, o menino cai, se machuca. Né? E aí o menino também vai entender que não foi protegido. Então, são os extremos. A gente tem que evitar os extremos. Eu vivo dizendo que os dois extremos são igualmente prejudiciais. Do mesmo jeito que tem a mãe super protetora, a mãe que simplesmente não tá nem aí para nada, que solta a criança, que não fica atenta ao quanto que ela tá madura e que tem potencial para enfrentar aquilo ali, também gera esquema. Né? Então a gente precisa ir caminhando dessa forma, entendendo o que é real, do que é minha emoção, meu medo, a minha angústia. Então, como que os pais podem perceber que as crianças estão criando um esquema prejudicial na vida? Como é que a gente pode perceber que não, eu realmente estou percebendo que esse comportamento, essa repetição está gerando um esquema prejudicial no meu filho? Se for um esquema que o pai e a mãe têm e que ele não sabe que tem, vai ser difícil dele identificar. Às vezes a escola sinaliza, às vezes a relação com os amigos, né? Por exemplo, essa criança que é muito insegura, você vai ver que ela, na interação com os coleguinhas, ela vai demonstrando isso. A escola, às vezes, começa a sinalizar, fulano de tal assim, ou então a criança que não consegue lidar com a frustração, né? Então, ela demonstra de forma muito agressiva. Toda vida que tem um comportamento que foge a um certo padrão de normalidade, entre aspas, porque isso é muito particular, isso é um indicativo de que tem alguma coisa por trás. Sim. Agora, se o pai e a mãe também tiver esse esquema, às vezes o pai e a mãe dizem, não, isso aí é problema da escola. Não, isso aí é porque aquele menino é muito agressivo. Não, isso aí é porque não deixam o bichinho participar. Ou seja, sempre é o outro, nunca é o filho, porque tem às vezes conexão com, mas eu sou assim, e não tem problema com isso. É igual aquela história de antigamente, mas eu não posso bater na criança, é um tema bem polêmico, né? Né? Não posso bater na criança, mas eu nem morri. Né? Eu levei lá minhas surras, nem morri, né? Então... É verdade. Eu escuto demais isso dos avós, Ave Maria. Olha, eu fiz muito isso e tá aí, tô tudo vivo.
Olha, eu dei muito isso, tudo aí, tudo eu vi. Aí tem gente que diz assim, tudo bem, mas não tô criando sobrevivente, não. Gostei dessa resposta. Eu tô criando pessoas, espero criar pessoas saudáveis, não sobreviventes, né? E pra gente encerrar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui super curiosas de tanto procurar o autoconhecimento, como procurar entender melhor sobre os esquemas. Quais são as dicas que você poderia dar para os pais para a gente poder educar, criar nossos filhos de forma emocionalmente saudável e forte? A dicas vai voltar para o mesmo ponto, da necessidade emocional que a criança tem. E do quanto que ela consegue expressar isso, ela tem espaço para isso. O diálogo, né? O diálogo, a conversa, voltar a necessidade emocional para a criança, que tem pai e mãe que dizem, não, quem manda sou eu. Não, aqui em casa é do jeito que eu mando, do jeito que eu quero. Ok, como adulto você precisa, né? Tem coisas que são inegociáveis. Mas e como é que tá a criança? Como é que ela tá sentindo isso? Então, é sempre tentar ficar atento à necessidade da criança. Será que ela está conseguindo expressar? Será que ela está conseguindo se desenvolver de forma saudável? E aí, por isso que mães deveriam ser como você, que vai atrás, que lê, que buscam, né? Que tem esse interesse ativo de não só estar educando, mas de estar educando pessoas emocionalmente saudáveis. E assim, por mais que a gente busque, por mais que a gente tente, mesmo assim, como eu disse, ninguém é perfeito, ninguém. Não. Eu tenho plena consciência assim que não eu tem, não existe. Muito, e cada conversa que eu tenho, cada mãe que vem, cada psicólogo, cada profissional que vem aqui, eu aprendo cada vez mais. Então, eu quero muito te agradecer por você ter vindo, por você ter trazido esse tema tão importante. E eu queria também falar um pouco aqui para as mães, para os pais que estão nos assistindo, que apesar de a gente carregar essas culpas, de a gente não querer falhar, mas a gente vai falhar, algo que eu considero extremamente importante é um ambiente de casa, a estrutura familiar, mesmo aquela mãe que é mãe solo, o pai que é pai solo, tem um ambiente de paz, um ambiente com valores sólidos, com uma base que os filhos se sintam acolhidos, respeitados e amados, né? Porque quando a gente consegue fazer esse ambiente de forma saudável em casa, a gente consegue observar melhor também esses comportamentos que saem do padrão. Porque, claro, se você percebe que seu ambiente é um ambiente que tem muita confusão, tem muito estresse, está muito pesado, não tem como seus filhos não sentirem aquilo, o reflexo daquilo. Claro que ele vai sentir, vai gerar um comportamento estranho por conta daquilo. Mas se seu ambiente é um ambiente familiar acolhedor, de respeito, e mesmo assim você observa, procure um psicólogo, procure uma terapia. E a gente está aqui com a doutora Murielle também, para poder nos ajudar. Então, eu queria agradeço. Também saber o teu Instagram, para quem está assistindo poder te seguir, saber onde vai te procurar. Eu que agradeço, Marcela, pelo convite, é um prazer, né? Eu costumo dizer que eu sou uma apaixonada pela psicologia, que eu sei o quanto que isso agrega, né? Demais. Quanto que ajuda, e eu acho que as suas palavras são perfeitas, é isso mesmo. Um ambiente saudável é um ambiente livre de agressões, um ambiente acolhedor, um ambiente que consegue olhar para esses pequenininhos como um ser humano, né? E que está ali se desenvolvendo e que eu preciso ajudar da forma que eu consigo, né, da melhor forma. E o meu Instagram é @Murielle Ferreira, né? Estou aqui à disposição. Muito Murielle obrigada. com 2 L's, né? Com 2 L's. E eu vou deixar aqui embaixo também o Instagram da doutora Murielle, para vocês buscarem mais facilidade, caso vocês precisem. E eu posso dizer, eu tenho psicóloga, os meus filhos também, sempre que eu percebo algum padrão diferente, eu também busco psicóloga, e façam isso. Tem gente que tem vergonha de ir para psicólogo, tem gente que ainda tem uns sei lá... Preconceito? Não é nem preconceito,
Tem muita gente que tem resistência. Sim. Não sei por quê. Aí para psicólogo, porque, gente, nós somos seres humanos. A gente precisa de ajuda, né? Tem gente que acha assim, só vai quem é doido, quem tem... Não, todos nós temos problemas. Todos nós temos algum tipo de necessidade que um psicólogo pode nos ajudar. Muito, muito mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, viu, por você estar aqui conosco, contribuindo para que mais pais, mais mães aprendam e possam buscar ajuda sempre que for necessário. E vamos finalizar aqui nosso bate-papo. E a gente aguarda vocês também no próximo episódio com novos conteúdos. E fiquem à vontade também, para quem tiver interesse, colocar sugestão de tema, sugestão de profissional, sugestão de mãe, para vir aqui conversar conosco. Um beijo e até a próxima!